Sejam todos bem-vindos e bem-vindas mais uma vez ao Bora Rangar de hoje com rosquinha de calabresa. Receita fácil e prática para você transformar a sua cozinha aí numa deliciosa e aromática padaria. Você ficou curioso ou curiosa para conhecer essa receita? Então papel e caneta na mão, celular para tirar a foto da tela que hoje tem padaria, tem pão aqui no Bora Rangar. Para fazer essa delícia de rosquinha de calabresa, você vai precisar, para a massa, um ovo, 3 colheres de sopa de açúcar, meia colher de sopa de sal, uma xícara de chá de azeite, 6 gramas de fermento biológico seco, 3 xícaras e meia de chá de farinha de trigo, uma xícara de chá de leite. Para o recheio, nós vamos usar 2 calabresas sem pele, 2 xícaras de chá de mussarela ralada e tomilho para finalização. Ó, ingredientes simples que você tem aí na sua casa, é uma coisa ou outra que você vai precisar comprar. Tem certeza que você vai gostar dessa receita. Primeiro, porque é uma receita bem simplificada de pão. Essa é uma preocupação que eu sempre tenho aqui, de simplificar o pão, de mostrar que o pão é possível de você fazer em casa, sem equipamentos muito mirabolantes, né? Sem receitas muito complicadas. Dá para fazer praticamente todo tipo de pão. A gente vai começar, ó, colocando aqui na cuba da batedeira. Eu estou usando a batedeira, eu vou sovar essa massa aqui no batedor gancho, que é esse que vocês estão vendo aqui, ó. Esse batedor aqui em formato de gancho. Gil, fecha aqui pro pessoal ver. Ó, parece um aspiral assim, tá vendo? Esse batedor aqui, ele é o especial pra gente bater pão. Sempre quando for massa de pão, você vai usar esse batedor aqui. Se sua batedeira não veio com esse batedor, você pode dar uma pesquisada que às vezes você consegue adaptar aí na sua batedeira. Se não, você não tem esse equipamento, não tem problema, você vai bater na mão, você vai misturar todos os ingredientes igual eu estou fazendo aqui em alguma cuba, né? Não precisa ser na da batedeira. Mistura tudo, depois que incorporar você joga para a bancada e vai sovar na mão. Eu já te ensinei a sovar pão na mão aqui. E aí é muito simples, se você não viu, ainda não aprendeu, só procurar lá no nosso canal no YouTube, youtube.com/tvdiversa, pedir pro pessoal colocar aqui na tela, pesquisa lá que tem vários tipos de pão e tem sova na mão várias vezes, você já aprendeu comigo, é sempre igual a sova, tá? Então vamos lá, farinha de trigo. Eu vou misturar aqui na tigela primeiro os ingredientes secos, que eles se incorporam mais fácil. A gente tem açúcar, a gente tem o sal. Fazendo isso, você vai garantir que os ingredientes fiquem melhor misturados. Quando você começar a colocar, né, a parte líquida aqui dentro, você não tem uma preocupação de acúmulo de algum tipo de parte seca que pode formar grumo. Aqui eu tenho fermento biológico seco, aquele que vem no pacotinho. Não é fermento de bolo, é fermento para pão. Se você não encontrar desse aqui ou preferir, né, porque às vezes você já tem em casa, fazer com o fermento biológico fresco, você pode também, é só dobrar a quantidade, tá? O fermento biológico fresco, ele tem uma ação diferente desse aqui, esse aqui ele é pré-ativado, né? Então a gente precisa da metade da quantidade em gramas para poder crescer a mesma quantidade de massa de pão de um e de outro. Você sempre pode fazer essa pequena adaptação aí na sua receita. Misturou os ingredientes secos, eu vou vir aqui, ó, para minha batedeira, vou só chegar os molhados, né, os ingredientes líquidos aqui pro canto. Na padaria a gente sempre vai falar em secos e molhados, tá? Então os molhados são os ingredientes líquidos aqui. Eu vou abaixar aqui a minha batedeira, vou acrescentar o ovo e vou ligar essa batedeira no mínimo, tá? Para não sair voando farinha, só para incorporar o ovo. Aí espera um pouquinho, né, que ela vai bater o ovo, vai quebrar a gema, o ovo vai começar a umidificar essa farinha, né, ele começa a se incorporar ao ambiente aqui da farinha, aí você vem com o azeite. A gente vai colocar o azeite a fio aqui dentro. Vai adicionando aos poucos, deixa ele incorporar. O diretor falou comigo aqui no ponto, eu não entendi. Gabriel, você pode repetir para mim, por favor? Ah, muito obrigado. Tá me dando tempo aqui, falando que eu tenho 5 minutos ainda com vocês. Só para vocês saberem, ó. Entrou todo o azeite. Então, quer dizer, eu já coloquei os ingredientes secos, a gente misturou. A gente colocou aqui também o ovo, deixa misturar. A gente já adicionou o azeite, deixando ele misturar aqui aos poucos. Olha, eu vou parar um pouquinho a batedeira só para
empurrar uma farinha que está aqui presa na parede. A gente vai começar a acrescentar o leite aqui dentro. Com a batedeira parada, para evitar fazer sujeira, você vai colocar um pouquinho do leite. Então aqui eu coloquei mais ou menos 1/4 da quantidade de leite que a gente tinha. E eu vou ligar na velocidade mínima mais uma vez. Olha aí, ó, deixa o leite incorporar. Agora, como já está mais hidratado, não vai voar a farinha e nem vai espirrar muita água, né? No caso aqui, leite. Então, ó, você pode ir acrescentando leite aos poucos. Sempre aos poucos, porque é aquela questão da hidratação que a gente sempre fala, né? Quem acompanha o Bora Rangar aqui já escutou eu falando isso várias vezes. Quando a gente está fazendo pão, a gente tem que procurar hidratar a farinha aos poucos, porque cada farinha, dependendo da marca que você está usando, aí da safra da colheita do trigo, tudo isso vai influenciar. Cada farinha vai precisar de uma hidratação diferente, não é uma conta exata. Então por isso que você põe aos poucos, porque se você passar na hidratação aqui é mais difícil de consertar. É muito mais fácil você achar o ponto ideal colocando o líquido aos poucos, porque se precisar você para e não adiciona mais nada, tá? Então respeita essa parte aí na sua casa, mesmo se você estiver misturando ainda com uma colher, tá? Não importa. Aqui, como eu sei que essa quantidade de leite é necessária para essa massa toda, eu vou adicionar ela todinha, já coloquei o leite todo. Agora a minha massa, se você olhar ali dentro da batedeira, ela já começou a pegar uma textura. Eu vou levantar aqui só para vocês verem, ó. Antes de acelerar ela, né, porque aí agora eu já posso colocar ela para sovar. Então eu acabo aqui de misturar, ó. E aí a gente vai colocar essa massa para sovar. Aí eu aumento a velocidade da batedeira sem aumentar demais, tá? Porque a gente não quer também que essa massa esquente durante o processo. Então eu vou até a velocidade 5 ou 6 aqui, é o suficiente. Aí, ó, se precisar, você pode dar uma empurradinha com a espátula, igual eu tô fazendo aqui, tá? Porque essa massa, ela é uma massa mais pesada e ela precisa até de um tempo de sova um pouco maior. Então, enquanto a massa não juntar, igual agora a minha já juntou ali dentro, você pode vir com a espátula ajudando ela a formatar. Na batedeira, a gente vai fazer uma sova aqui de 8 minutos, é até essa massa ficar lisinha. Na mão, você pode ser que você vai levar uma sova aí de até 15 minutos, né? Você vai sovando aos poucos, empurrando a massa, dobrando, rasgando aos poucos, rejuntando ela. O ideal é que você faça isso numa superfície de pedra, igual eu tenho aqui, mas dá para fazer na sua mesa de madeira também. É só enfarinhar a madeira. Se você vê que a massa tá agarrando, você vai enfarinhando polvilhando, né, farinha ali para ela poder ir soltando. Isso vai ajudando aí diminuir o atrito da massa, ela vai grudando menos. Mas é uma massa que depois que ela se une, ela é uma massa boa de trabalhar. Como eu disse, né, ela é uma massa mais pesadinha, porque a gente vai abrir ela bem fina para rechear. Então ela é uma massa que aguenta, ela agarra pouco, é fácil de trabalhar, não vai ficar grudando na mão. Eu preciso sovar a minha um pouco mais, mas eu quero te mostrar como que ela tá ficando. Então, ó, e a gente vai pro intervalo já já. Então, ó, vamos ver aqui como que ela tá, ó. Vou tirar porque eu quero te mostrar ela com a mão aqui. Ó, vem aqui, Gil, ó, ela já começa a ganhar uma elasticidade. Olha como essa massa é elástica, ó. Tá vendo? Então, por isso que ela precisa de bastante sova para ela ficar leve, né? A sova vai ajudar a desenvolver mais ainda essa rede de glúten, que tá bacana. Ela vai ficar mais lisinha ainda, ela não tá super lisinha. E aí depois que passarem uns 10 minutos, a gente vai deixar ela descansar 1h30 até dobrar de volume. Ainda mais que tá fazendo frio aqui em Juiz de Fora, então tá demorando bem para ela fermentar. Mas eu vou deixar a minha sovando aqui, eu já tenho massa descansando, mas é isso. 10 minutos de sova aqui na batedeira, na mão você vai até 15 minutos. Ficou lisinha, ficou bem elástica, você deixa dobrar de volume até 1h30 ou até dobrar de volume, tá bom?
A gente preparou no último bloco a massa, então agora, depois da 1h30 de descanso, é hora de você colocar o seu forno para pré-aquecer a 180 graus. Aqui na minha frente, esperando para entrar no forno, a gente já tem aqui, ó, uma prévia do que a gente vai fazer nesse bloco. Olha aí as nossas rosquinhas de calabresas preparadas. Que enroladinho bonito que fica isso, super recheado. O queijo vai trazer, a gordura do queijo vai gratinar a massa por dentro, vai deixar uma crocância. Imagina isso aqui depois de pronto, a minha boca já tá salivando só de olhar isso aqui para isso aqui assim. Então vamos para lá que a gente tem trabalho para fazer agora. Bom, no último bloco eu fiz na batedeira, mas você pode fazer na mão. Você vai misturar os ingredientes começando pelos secos, depois você vai entrando com os molhados, deixando o leite por último. O leite você entra aos poucos, se você não precisar do leite todo, você não adicionou tudo. Então vai colocando aos pouquinhos, vai misturando até formar a massa. Formou a massa, é sova. Na batedeira 10 minutos, no braço 15 minutos, tá? A massa vai ficar lisinha assim, olha só que massa gostosa de trabalhar, ó. Olha a elasticidade, vou pegar ela aqui que eu quero te mostrar. A elasticidade dessa massa, ó. Fácil de trabalhar, ó, bem elástica, ó. Você puxa, ela não rasga, ó, tá vendo? Olha aí. Então você tem que deixar ela fermentar, você vai fazer uma bolinha assim, igual eu fiz aqui, ó. Você vai beliscando aqui embaixo, formou a bolinha. Aí depois você pode fazer uma coisa aqui para acertar o glúten. Aqui na mesa, Gil, ó, eu vou fazer assim, ó. Primeiro eu vou aqui, ó, apertando ela por baixo aqui, tá vendo, ó? Aí depois eu venho aqui, ó, e vou girar ela aqui. Faço isso uns 2 minutinhos. Para você acalmar o glúten, para você ajeitar ele aqui, para ele fermentar todo por igual. Aí você vem aqui, coloca para fermentar numa tigela, vou colocar aqui debaixo. Passou 1h30, ela dobra de volume, olha só que coisa linda. A massinha crescida, tá? Ó, super fofinha, fácil pra gente modelar e trabalhar ela agora. Olha aí que beleza, tá vendo? Ela dobrou de volume, o dobro. Então agora a gente vem para a bancada de pedra pra gente fazer aqui, né, a nossa abertura. Você vai enfarinhar a bancada. Se você tiver cilindro de abrir massa, né, aqueles de abrir massa de pizza, você pode abrir no cilindro, que já facilita o seu trabalho. A massa é muito fácil de trabalhar, ela não quebra, não rasga, então você não vai ter muito problema. Enfarinhou a bancada, ó, vale a pena você vir aqui colocar um pouquinho de farinha na massa, apesar dessa massa não ser uma massa que gruda muito. Se você tem já facilidade para trabalhar com massa, talvez você nem vá precisar dessa farinha aqui, aí eu te indico a fazer sem colocar ela, mas se você é iniciante, está aprendendo a fazer pão agora, em farinha para você não ter trabalho, tá? Eu vou marcar aqui aquela cruz, o clássico que a gente sempre já faz, e aí eu vou abrir fazendo movimentos do meio para frente, olha aí, ó, e do meio para trás. Aí, Andra, mostra o Gil, tô adorando ver, o Gil tá interessado. Olha lá, ó, a Andra vai mostrar o Gil, nosso cinegrafista. Olha como é que tá o olhar compenetrado do Gil. Você tá gostando, Gil, de ver essa massa aqui, tá trabalhando a massa? Você vai fazer em casa? Olha a carinha dele, ó. O olhar compenetrado do Gil. E aí, Gil? Ó, vamos abrindo aqui. A gente vai abrir ela fininha, mais ou menos, com 3 a 5 milímetros de espessura. Eu vou te mostrar. Não é aquilo muito fininho para fazer macarrão, mas também não pode ser muito grosso, né? Porque senão depois vai ficar um rolo muito grosso. Ele tem que ser um rolo aí fácil depois de você cortar, para os ingredientes também não rasgarem a massa, por isso que também não pode ser muito fininho, tá? Você vem acertando aqui, ó, aqui já tá quase bom, ó, só vou acertar, tá? Vou deixar ela mais retangular possível, essa é uma dica bacana também. E, né, você vai tomando conta aqui, ó, dos acúmulos nas beiradas, sempre essa dica, né, para abrir massa, não deixa acumular na beirada. Então você vem na beirada, porque na beirada costuma ficar mais grossinho. Aí na hora que você for fechar o rolo, vai acabar ficando aqueles murunduns, morrinho no meio, né? Então tira mesmo o excesso aí na beiradinha. Vou dar uma enfarinhada para virar ela. Ó, então espalha aqui, que isso aqui vai para baixo. Tá vendo que ela não gruda? É muito fácil de trabalhar, não rasga, não quebra. Então não tem desculpa para você não fazer. Essa massa você pode usar para fazer salgadinhos assados, né? Ela funciona muito bem para isso.
Quem tem aí, ó, quem gosta de vender, né, aqui para fazer uma renda extra, leva às vezes para o trabalho, para a faculdade. Essa massa aqui é bem legal, essa receita em geral dá para você vender aí para os seus clientes, tá? Ó, vou passar mais uma farinha aqui e agora a gente vai pro nosso recheio. Estica a massa bem. Eu tenho aqui a calabresa que a gente tirou a pele da calabresa e deu uma ferventada nela, água fervendo, você vai deixar ela lá 5 minutinhos, retira, pode esfriar numa água fria para tirar aquele excesso, né, de sal de cura, corante que eles colocam aqui, nitrito, nitrato, então essa ferventada tira esse excesso, não vai tirar o sabor da sua linguiça. Se você quiser fazer com uma linguiça natural, né, do açougue de confiança, aí você não precisa ferventar, porque o tempo ali de forno é o suficiente para assar a linguiça. Observa que eu não estou colocando no início da massa e nem muito no meio também, tá vendo? Um pouquinho do meio para trás, ó. A dica é essa, tá? Pra gente poder ter margem aqui. E aqui também dos lados, ó, você vai deixar sem recheio, tá? Pra não, na hora que enrolar, não ficar caindo o recheio pra fora, vocês vão ver. Porque na hora de assar, o recheio ele fica exposto, não tem tanto problema. Mas é só aqui pra ganhar uma confiança na hora de enrolar. Ó, eu vou trazer a massa aqui, ó, até por cima, tá vendo? E agora a gente enrola aqui por cima da massa. Aí, ó, traz para perto para facilitar o trabalho e vai ajeitando bonitinho aí, deixando uma espessura padrão, uniforme, legal aí. Aí, quando chegar nessa parte, você vai passar aqui, ó, com a ponta dos dedos, água nessa beirada, como se estivesse fechando um pastel, né? A gente não passa uma aguinha na bordinha do pastel? A ideia é a mesma, tá? Então, ó, eu vou chegar agora, eu vou trazer até aqui, aí na ponta mesmo eu começo a beliscar aqui para colar, ó, para não desenrolar na hora que a gente for partir. Aí você pode virar para você, garante então que tá bem selado aqui. Como eu disse, né, o forno já está pré-aquecido. Aí, ó, o excesso de massa das pontas a gente elimina. Perfeito. A gente vai pegar uma forma untada com azeite, ou óleo, ou manteiga, tanto faz. E aí, ó, você vai cortando as suas fatias e deixa ela em pezinho aqui na sua forma. Não precisa dar muito espaço entre uma e outra. Se você quiser que elas assem completamente descoladas uma das outras, aí você vai assar menos por forma. Mas a ideia é ter um charme mesmo delas encostarem quando estão assando e depois a gente destaca com a mão ou com uma faca. Fica super bonitinho esse formato. Então eu vou colocar essa fornada aqui junto com a outra ali para assar e vou deixar um pouquinho para a gente ver como que vai ficar ali fazendo na air fryer, né? Então vamos lá, agora é só pincelar aquele ovo para dar um brilho bonito. Vem comigo, ó. Aqui eu tenho duas gemas de ovo, ou pode ser um ovo inteiro com um pouquinho de água para poder facilitar o trabalho aqui, né? Para o ovo espalhar mais fácil. Aí você vem pincelando assim, ó, por cima. E também espalhando um pouquinho nas laterais aí da sua rosquinha. Não falei para você que a receita era fácil, com ingredientes simples, você pode simplificar, você pode ainda deixar mais barata a sua, a depender aí do que você vai escolher para rechear. Como eu já falei, né? Pode fazer com presunto mussarela, que fica muito gostoso. Quem quiser usar um bacon, quem quiser fazer de marguerita, rúcula com tomate seco. Mas o que, Gil? Me dá uma ideia aí de recheio legal pra cá. Qual que é o seu recheio de pizza favorito, Gil? Mussarela, né? Fazer só de queijo também, gente. Mussarela pode fazer 2 queijos, 3 queijos, 4 queijos, 5 queijos. 4 queijos é muito legal, né? O céu é o limite aqui pro sabor. E aí quem come carne, coloca carne. Quem não come, não coloca. Vamos lá. Vou colocar aqui para assar 180 graus até elas ficarem
bem douradinhas. Vai levar aí de 15 a 20 minutos mais ou menos. Na Air Fryer, a gente fez aqui, ó, o teste foi chega aqui, Gil, mostra aqui pro pessoal. Eu vou abrir aqui agora para você ver. Na Air Fryer aqui, ó, 140 graus, a primeira fornada levou 20 minutos, a segunda, como ela já estava aquecida, foi menos, 10 a 15 minutos, ó. E ela saindo aqui de dentro assim. Você pode deixar elas dourarem um pouquinho mais, se você gostar. Não coloca a temperatura muito alta, você viu que eu falei aqui 140 graus, porque se você colocar a temperatura muito alta, o que vai acontecer é o seguinte, a sua rosquinha ela vai ficar dourada por fora e não vai cozinhar a massa. Então tem que na Air Fryer, como a Air Fryer é mais potente, você tem que jogar a temperatura ali mais para baixo um pouquinho. Bom, aí você também conhece o seu equipamento, se você sabe que a sua Air Fryer é um pouco mais lenta, ela não é tão quente assim, você vai ajustando, vai fazendo teste, coloca uma para assar, vê como que se comportou e aí você vai regulando, você vai chegar aí no set ideal, né, da sua máquina aí de temperatura e de tempo. Se você gostou dessa receita, me segue nas redes sociais, meu Instagram é @chefarturveloso. Eu tô por lá esperando você para vir me dar um alô, postar a foto da sua receita, conversa comigo, manda aquele abraço que eu mando um abraço de volta para você, tá bom? Ó, eu queria então aproveitar para mandar um abraço para Dona Maria das Graças, que é lá do bairro Nova Era. E ela esse final de semana foi lá no quintal na Estância da Senhora Nativa, um dos restaurantes que eu sou chefe, né? Que eu comando a cozinha. Ela foi lá e é minha fã, comeu churrasco, adorou. Então, ó, um abraço, um beijão pra Dona Maria das Graças. Fico muito feliz com a presença de vocês aí, com esse carinho que eu recebo nas ruas. É muito bom sempre poder ouvir um elogio, trazer aqui também, né? Sempre o pessoal sempre manda um carinho muito grande pra toda a equipe aqui do Manhã Diversa. Deixo o meu abraço, meu beijo então pra todo mundo que ajuda a fazer esse programa juntinho com a gente, tá? Chegou a hora aqui, gente, ó, de experimentar e ser feliz, tô ansioso. Eu vou nessa aqui da Air Fryer, que tava escondidinha aqui dentro, então ela tá mais quentinha. Muito importante você deixar dar uma esfriada, tá? Não tira do forno e sai comendo não, porque pode dar problema. Gil, fecha aqui. Paulinho, que rufem os tambores. Vamos abrir aqui pra ver como ficou. Ó. Olha aí, a fumacinha saindo, ó. Olha aí, ó o sofrimento. Vem comigo, vem. Ah. Que delícia.